Glória a Deus. Querido, eu tenho algo maravilhoso para compartilhar com você nesse dia. Nós vamos estar falando a respeito de uma mentalidade de maturidade no cristianismo. Então a gente vai ver alguns pontos serão destacados daquele que de fato decidiu correr de forma madura a sua carreira espiritual. Então abre teu coração, fica com expectativa grande em relação àquilo que Deus vai estar fazendo e promovendo na tua vida hoje. Amém? Seja abençoado em nome de Jesus. Aleluia. Pai amado, nós estamos aqui, Senhor, esta noite, nesse primeiro domingo, Pai, do ano de 2019. Senhor, nós cremos que nós estamos primiciando a Ti, Senhor. Nós estamos apresentando, Pai amado, a nossa primícia, Senhor. O nosso primeiro domingo, Pai amado. E, Senhor, nós estamos aqui esta noite, Pai, porque nós Te amamos. Nós estamos aqui esta noite, Senhor, porque nós temos fome da Tua presença, Pai. Senhor, nós não estamos aqui para simplesmente cumprir um compromisso religioso, Pai. Mas nós estamos aqui, Senhor, porque nós temos fome da Tua presença. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós temos sede da Tua palavra, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós queremos mergulhar de forma mais intensa, de forma mais profunda na Tua presença. Oh, aleluia. Senhor, nós Te louvamos pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai amado, nós temos muitos motivos, Senhor. Nós temos muitos motivos, Pai, para abrir as nossas bocas, Senhor, e Te exaltar nesse momento. Obrigado, Pai, porque nós completamos, nós rompemos a linha de chegada, Pai amado, do ano de 2018, Senhor. Senhor, nós sabemos que muitos ficaram pelo meio do caminho, Pai. Senhor, nós sabemos, Pai amado, que muitos, Senhor, foram abatidos, Pai. Muitos desistiram, Senhor. Paizinho, mas nós estamos aqui. Nós estamos aqui, Senhor, e nós Te reconhecemos como tudo em nossas vidas, Pai. Nós Te reconhecemos, Pai amado, como aquele, Senhor, que tem provido de forma sobrenatural, de forma espetacular. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós temos visto e reconhecido, Senhor, a Tua bondade, Senhor. A Tua misericórdia, Pai, tem se estendido de forma sobrenatural, Pai amado, e nos alcançado, Senhor. Tem alcançado as nossas vidas, tem alcançado as vidas dos nossos familiares, Pai. Senhor, obrigado, Pai amado, pela Tua provisão. Senhor, obrigado, Pai amado, pela saúde que nós temos. Senhor, obrigado, Pai amado, porque o Senhor tem sido fiel, Pai amado, a cada instante, a cada momento em nossas vidas, Pai. Oh, nós Te rendemos graças, Pai, e Te agradecemos pelas mínimas coisas que o Senhor tem feito. Senhor, nós somos gratos a Ti pelas mínimas coisas, Pai. E, Senhor, os nossos olhos não vão estar firmados, Pai amado, em circunstâncias, em adversidades, em problemas, em coisas que têm se levantado contra as nossas vidas, tentando nos impedir, nos interromper de correr e completar de forma excelente a carreira que nos está proposta em Ti.
Nós somos gratos a Ti. Nós Te louvamos. Nós Te bendizemos. Nós Te exaltamos, Pai, por tudo o que o Senhor tem feito e operado no nosso meio. Em nome de Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Ei, aleluia. Queridos, muito obrigado. Muito obrigado, irmão Dora, Clênio. Você está feliz? Você está alegre por estar aqui essa noite? Deus é bom demais. O Senhor, Ele é muito bom, irmão. Sim ou não? Aleluia. Deus, Ele é bom demais. Hoje nós estamos nos reunindo aqui nesse lugar, porque também nós vamos celebrar. Amém? Hoje é o nosso culto de Santa Ceia. E a ceia, ela é uma celebração física, natural, que nos traz uma verdade espiritual profunda e sobrenatural. É uma das instruções que Jesus deixou, uma das duas ordenanças que Jesus deixou para a sua igreja, que somos nós, eu e você. Amém? Que nós deveríamos participar e fazer isso em memória daquilo que Ele fez, que Ele completou de forma perfeita por mim e por você na cruz do Calvário. Amém? Porque de fato o Senhor, Ele completou de forma excelente aquilo que Ele recebeu como missão em sua vida. E porque Ele se comprometeu totalmente com aquilo, eu e você, nós podemos de fato usufruir desta vida que eu e você, nós participamos hoje, que nós usufruímos hoje. Eu não estou falando de uma vida humana natural, da vida biológica, eu estou falando da vida e da natureza de Deus que nos foi provida na cruz do Calvário, por aquilo que Ele fez por cada um de nós. Amém? E eu ouvi muito no ano de 2018, as pessoas falando comigo, elas torciam para que esse ano acabasse, porque de fato esse ano ele não foi muito bom para algumas pessoas. Mas amados, glória a Deus, nós podemos nos alegrar essa noite. Glória a Deus, porque nós fomos aqueles que correram, que perseveraram e que completaram de forma excelente e sobrenatural a carreira que nos estava proposta em Cristo para esse ano. E eu estou com o coração cheio de expectativas em relação ao ano de 2019. Eu estou com o coração transbordando de expectativa em relação ao ano de 2019. Deixa eu te dizer algo, querido. O ano de 2019 vai ser o teu ano. O ano de 2019 vai ser o teu ano. Você e eu, nós vamos ser surpreendidos com aquilo que Deus vai fazer, vai operar na minha vida e na tua vida. Aleluia. Para vivermos o extraordinário, nós temos que, de fato, sair da mediocridade. E eu costumo dizer que uma vida medíocre é aquela vida que nós vivemos baseado naquilo que nós vemos, naquilo que nós sentimos. Isso é uma vida medíocre. Deus, o nosso Pai, Ele tem nos chamado para viver pela fé. Por quê? Porque de fato o justo, ele vive pela fé. O estilo de vida do justo, do cristão, daquele que ama ao Senhor, é a fé. E amados, eu quero te dizer que fé não depende de sentimentos, fé não depende daquilo que nós estamos vendo, fé não depende daquilo que nós estamos sentindo, mas o firme fundamento, a base sólida da fé, na minha vida e na tua vida é o quê? É a palavra, é aquilo que Deus diz a nosso respeito, não aquilo que nós estamos vendo, não aquilo que nós estamos sentindo, não aquelas lutas que eu e você diariamente nos estamos deparando com elas. E eu tenho uma nota forte no meu coração,
em relação ao ano de 2019, que vai ser o nosso ano. Vai ser o nosso ano. O ano de 2019 vai ser o teu ano. Deixa eu te dizer, o Senhor, Ele vai te surpreender. Talvez você seja uma pessoa otimista e você está esperando, está com expectativa de grandes coisas para o ano de 2019, mas deixa eu te falar, Deus Ele vai te surpreender, Deus Ele vai fazer além, porque é Ele que faz além daquilo que pedimos, pensamos, conforme o seu poder que opera em nossas vidas. Aleluia! Ele vai nos surpreender. O Senhor, Ele vai nos surpreender no ano de 2019. Irmãos, eu não estou vendo grandes coisas acontecerem naturalmente falando. Eu não estou vendo. Amém? Mas eu sei que elas irão acontecer. Eu sei que elas irão se completar. Eu sei que tudo aquilo que Deus, Ele tem nos prometido, Ele é fiel para cumprir. Não existe algo grande demais com que Deus fique maravilhado. Você sabia disso? Pelo contrário, eu estava outro dia meditando no livro de Salmos, no capítulo 2, e falando, o Salmo 2, ele fala a respeito da vinda do Messias. E no Salmo 2 diz o seguinte, que os seus inimigos, eles se congregaram, eles se organizaram e se levantaram contra o Senhor e contra o seu ungido. E a Bíblia fala que o Senhor, Ele se posicionou em relação aos seus inimigos. Ele tomou a atitude de rir dos seus inimigos. A Bíblia fala que Deus, Ele ri dos seus inimigos. Meus amados, meus queridos, esta é a atitude que eu e você devemos ter para com as afrontas e as circunstâncias que se levantam contra as nossas vidas. Quando de fato nós estamos firmados na fé, quando nós temos uma certeza em nossas vidas produzida por aquilo que Deus falou, isso é uma base sólida, é uma base indestrutível, que eu e você, nós podemos ter em nossas vidas, é nos firmar sobre aquilo que Deus tem falado, não sobre aquilo que nós estamos vendo, não sobre aquilo que nós estamos sentindo. Satanás, ele vai tentar nos levar para o campo das emoções, mas eu e você, nós temos que ficar com os pés fixos sobre a palavra, no campo da fé. Amém? E quando nós decidimos de fato agir dessa forma, nós nos tornaremos e manifestaremos de fato aquilo que fomos chamados para ser. Paulo, escrevendo aos Hebreus, no capítulo 12, diz que eu e você, nós fazemos parte de um reino inabalável. Essa palavra inabalável é indestrutível, que não se desgasta, que não é destruído. A Bíblia não diz que eu e você nós vamos fazer parte. A Bíblia diz que nós já fazemos parte deste reino. A Bíblia diz que esta já é a realidade da minha vida e da tua vida hoje. Talvez eu e você ainda não saibamos. Ou estamos sendo privados por falta de conhecimento e de entendimento das Escrituras. Mas esta é a realidade do cristão. Eu e você, nós somos e fazemos parte deste reino. Um reino inabalável. Amém? Mas, amados, para usufruirmos de fato desta realidade, nós temos que mergulhar sem reservas e conhecer o Senhor de forma sobrenatural. O Senhor está querendo se revelar para mim e para você. Será que somente eu que estou percebendo isso?
Irmãos, ultimamente eu e a minha esposa, a gente tem sentido como que dores de parto. Literalmente. Nós temos sentido e percebido como se existisse um vazio dentro de nós. E eu sei o que isso significa. Sabe o que é isso? Fome. E quando nós começamos a perceber isso, sabe como é que nós temos que agir? Mergulhar sem reserva. Nós temos que mergulhar sem reserva na presença do Senhor. Deus, Ele está querendo se revelar a mim e a você através do seu Filho amado Jesus. Como eu falei agora há pouco, o Pai, Ele não quer que eu e você venha viver uma vida medíocre. Ele quer que nós venhamos a viver de fato uma vida espetacular, uma vida sobrenatural. Nós temos que mudar esta mentalidade de mediocridade. E devemos nos preparar para o novo. Mas para nós experimentarmos o novo, nós temos que abrir mão do velho. Sim ou não? Você concorda comigo? Eu estava hoje lá em casa e o Senhor, Ele começou a ministrar através do capítulo 3 da carta de Paulo aos Filipenses, a partir do verso 10. E eu gostaria de ler esse texto com você, porque esse texto ele vai corroborar com tudo o que eu estou falando esta noite aqui. Amém? Filipenses 3:10. Todos abriram? Aleluia. Repita comigo, diga assim: eu vou viver o extraordinário, o espetacular, o sobrenatural. Aleluia. Amado, o que vai determinar se nós vamos entrar nisso ou não, é a fome que existe em nossa vida. Porque Deus, Ele, de fato, Ele está querendo se revelar para mim e para você. Deus, Ele está querendo se revelar para mim e para você. Mas qual é a quantidade ou a intensidade da fome de Deus que existe na minha vida e na tua vida? Qual é o nosso grau de comprometimento com o Senhor? É uma pergunta. Amém? Que o Senhor está fazendo a cada um de nós. Todos nós, sem exceção. Porque eu não tenho buscado o Senhor na intensidade que eu sei que tenho que buscá-lo. Eu não tenho investido tempo nas Escrituras, o tempo que eu sei que eu tenho que investir nas Escrituras. Eu não tenho orado o tempo que eu sei que eu tenho que orar para buscar ao Senhor. Amém? Nós temos que mergulhar de forma intensa e de forma sobrenatural na presença dEle. O Senhor, Ele quer fazer coisas grandes e extraordinárias através de nós. De nós sem exceção, sem categoria e sem distinção. Deus, Ele quer me usar e Ele quer te usar, amados. Deus, Ele se move através de homens para alcançar homens. Deus usa homens para alcançar homens. Esse é o projeto de Deus. Deus, Ele quer me usar e Ele quer te usar. Ele quer que eu e você seja cooperador dEle. Mas no verso 10, Paulo diz o seguinte, totalmente inspirado pelo Espírito de Deus, ele diz o seguinte: para o conhecer e o poder da sua ressurreição. Diga, para o conhecer e o poder da sua ressurreição. E a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me
com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Aí eu vou continuar e vou ler com você até o verso 15. Aí ele diz o seguinte: verso 12: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Verso 13: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo, para o prêmio, diga, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, diga, da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aí eu gostaria que você atentasse bem para aquilo que Paulo fala no verso 15. Ele diz o seguinte: todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Amados, eu quero que você considere, eu vou ler mais uma vez o que Paulo fala aqui no verso 15. Ele diz: todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Verso 16: todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Então, se você olhar o contexto daquilo que foi dito aqui pelo apóstolo Paulo, você vai ver que Paulo, ele estava tentando incutir nesses cristãos uma mentalidade de maturidade. Amém? Ele está falando a respeito de maturidade. Ele diz: todos nós que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. Essa palavra sentimento é a palavra pronel no grego, que significa também pensamento. Amém? Então ele está falando a respeito de uma mentalidade de alguém que é maduro. Ele diz assim: olha, todos nós que somos perfeitos. Essa palavra perfeito, no original, no grego, ele usa a palavra teleios. Teleios significa alguém que é completo, algo que foi completado, algo que foi feito até o final. Está falando a respeito de maturidade espiritual. O que é que Paulo está falando aqui nesse texto? Ele está falando a respeito da atitude que um cristão maduro ele deve ter. Meu amado, eu sei que todos nós avançamos e nós temos um desejo em nossos corações de conhecer o Senhor mais e mais. E o texto, no capítulo 3, no verso 10, Paulo ele fala exatamente a respeito disso. Ele diz: para o conhecer e o poder da sua ressurreição. Mas o texto ele não para por aí. Ele diz, fala também a respeito de nós sermos participantes ou termos comunhão com as suas provações, nos conformando com ele na sua morte. Muitas vezes nós falamos a respeito de conhecer o Senhor e andar no poder da ressurreição, mas nós não consideramos que dentro do pacote conhecer o Senhor está
inserido o fato de sermos participantes dos seus sofrimentos. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. É isso que o texto diz? O que é que significa conhecer o Senhor? Conhecer o Senhor significa andar no poder da ressurreição. Quando eu falo o poder da ressurreição, eu estou falando o poder que Deus exerceu em Cristo Jesus para ressuscitá-lo dentre os mortos. O mesmo poder que o ressuscitou dentre os mortos e o fez assentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder e domínio. Esse poder, ele está disponível para mim e para você hoje. Então a Bíblia fala que eu tenho que conhecê-lo. E faz parte do conhecê-lo, andar no poder da ressurreição. Mas, amados, nós temos que entender que faz parte do pacote também de conhecer Jesus, ter comunhão com seus sofrimentos. E essa palavra comunhão é a palavra no original koinonia. Amém? E ele fecha com chave de ouro dizendo o seguinte: conformando-me com a sua morte. Aí fala a respeito do grau de comprometimento que eu e você, como cristãos, nós temos que ter. Paulo está usando o exemplo de Jesus. Ele está dizendo que eu e você, nós temos que conhecê-lo. E quando nós o conhecemos, nós começamos a andar no poder da ressurreição. Mas nós temos que entender que faz parte do conhecê-lo ter comunhão com seus sofrimentos, nos conformando com ele na sua morte. Qual foi o grau de comprometimento que Jesus ele teve para com a missão com a qual ele recebeu do Pai? Foi um grau de comprometimento total. Você concorda comigo? Ele se comprometeu totalmente com a missão que ele recebeu do Pai, até o ponto de ir até a cruz do Calvário e morrer pelos meus pecados e pelos teus pecados. Qual foi o grau de comprometimento de Jesus? Total. Qual é o grau de comprometimento meu e seu em relação ao Evangelho, em relação ao cristianismo, em relação à palavra, em relação à vida de comunhão com Ele? O que está acontecendo, amados, é que nós estamos presenciando muitas vezes uma igreja fraca. Uma igreja que não tem resiliência, cristãos fracos, cristãos que desanimam rapidamente. Sabe por quê? Porque eles não consideram o sofrimento, eles não consideram a adversidade, eles não consideram os problemas. Pastor, você está ensinando que Deus, Ele vai criar problemas para que eu cresça em relação... Não, eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo, querido, que circunstâncias e situações ruins irão se levantar contra a minha vida e contra a tua vida, porque nós amamos o Senhor e nós decidimos viver para Ele, da mesma forma que se levantaram contra a vida de Jesus. Circunstâncias se levantaram contra a vida de Jesus, sim ou não, irmãos? Adversidades se levantaram contra a vida de Jesus, sim ou não? Problemas se levantaram contra a vida de Jesus, sim ou não? Mas Ele venceu cada um deles. Ele superou cada um deles. Sim ou não? Sim. Da mesma forma, eu e você. Mas o que Paulo está dizendo é o seguinte: faz parte do conhecê-lo, ser participante dos seus sofrimentos. Faz parte do conhecê-lo, ter comunhão com seus sofrimentos, se conformando com a sua morte. Amém?
Lá em Tiago, no capítulo 1, no verso 12, Tiago ele fala algo interessante. Ele diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor reservou àqueles que o amam. Ele diz: mais do que feliz é o homem que suporta com que, irmãos? Com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, ele vai receber o que, queridos? A coroa da vida, que o Senhor reservou para quem? Para aqueles que o amam. Ele está falando de quem? Ele está falando daqueles que amam o Senhor. Ele está falando de cristãos. E ele está falando a respeito do posicionamento que eu e você, nós devemos ter em relação às circunstâncias, às adversidades e os problemas que se levantam contra as nossas vidas. Como nós devemos nos posicionar? Nós devemos nos posicionar com perseverança. Sim ou não? Não é isso que o texto diz? Eu e você, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que perseverar. O que é que eu e você tem que fazer? Perseverar. O que é que eu e você tem que fazer? Desistir? Retroceder? Voltar para trás? Não, nós temos que perseverar. Quer eu sinta, quer não. Quer eu veja, quer não. Eu tenho que decidir, queridos, permanecer de pé. Não por aquilo que eu estou sentindo, mas por aquilo que eu estou crendo. Eu decido ficar firme porque eu sei que Deus, Ele está comigo. O Senhor, Ele está fortalecendo as minhas mãos. O Senhor, Ele está firmando os meus pés. E eu não serei abalado. Você não será abalado porque você está se firmando sobre um firme fundamento. Inabalável. Ele fala lá em Romanos, no capítulo 5, a partir do verso 3. Paulo, ele fala algo interessante. Ele diz assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê? Perseverança. E a perseverança produz o quê? Experiência. E a experiência produz o que, irmãos? Esperança. Aí ele diz: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Paulo, ele está falando a respeito da atitude com a qual eu e você, nós temos que nos posicionar diante das circunstâncias, das tribulações e dos problemas que têm se levantado contra as nossas vidas. Eu acho muito maravilhoso como Paulo fala. Ele diz assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Em meio às tribulações, sabe qual era a atitude de Paulo? Se alegrar. Em meio às circunstâncias ruins, sabe qual era a atitude de Paulo? Era se gloriar em Deus, se regozijar na presença de Deus, não por aquilo que o diabo estava fazendo, não por aquilo que estava se levantando contra a vida dele, aquele desafio, não, mas porque ele entendia, ele sabia que aquele que habitava nele era maior do que aquele que estava no mundo se levantando contra ele. Então o que é que a tribulação, a circunstância, a adversidade deve produzir na vida do cristão? O que é que a tribulação deve produzir na minha vida e na tua vida? Diga: perseverança. A única coisa que a tribulação deve produzir na minha vida e na tua vida é perseverança. Ele diz assim: também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação, ela produz perseverança. Aí ele diz: a perseverança produz o que, irmãos? Experiência. Diga: experiência. O que é que a tribulação deve produzir na vida do cristão? Você pode repetir? Diga: perseverança. O que é que a perseverança vai produzir na vida do cristão, irmãos?
O quê? Experiência. Diga assim: não existe experiência sem perseverança. Meu querido, deixa eu te dizer uma coisa: não existe experiência com Deus sem perseverança. Se eu e você nós não perseverarmos, nós não provaremos. E se nós não provarmos, nós não teremos a experiência. Porque não existe nada que substitua uma experiência com Deus na minha vida e na tua vida. Amém? Eu costumo dar o exemplo de Davi. Eu digo o seguinte: qual era o diferencial na vida de Davi? Quando Davi ele se deparou com aquele gigante que já por dias estava ali diante do arraial do povo de Deus, diante de Israel, desafiando do maior ao menor, do rei ao menor escudeiro que tinha naquela tropa. Todos os dias Golias ia lá e desafiava cada um deles, e ninguém se atrevia. O que é que dominava ali naquele arraial? Medo. Digo medo. Mas aquele jovenzinho Davi, ele se deparou com aquela situação, e queridos, em vez dele temer, quando ele viu aquilo, sabe o que foi que subiu dentro dele? Uma indignação santa, uma ira divina subiu dentro dele, que ele disse: olha, quem é esse homem incircunciso? E me entenda, quando ele fala incircunciso, ele está dizendo o seguinte: quem é esse homem que não tem aliança com o meu Deus, o Deus verdadeiro, o Deus dos céus, que desafia o povo de Deus? E de fato, Davi ele foi, aquele homem começou a praguejar, amaldiçoar, dizendo que ia arrancar a cabeça de Davi, que ia jogar o corpo dele para as bestas feras do campo comer. Mas Davi ele olha para aquele homem e diz assim: olha, você vem com escudo, com lança, com espada, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. E Davi, ele foi o diferencial na vida de Davi, sabe por quê? É porque esse mesmo Davi, que foi contra aquele gigante, ele já tinha uma sala de troféus. E naquela sala de troféus de Davi, já existia ali a cabeça de um leão e de um urso. Aquele mesmo Davi que foi contra aquele gigante, ele já tinha matado um leão e ele já tinha matado um urso. Aquele mesmo Davi que foi contra aquele gigante, ele não tinha apenas informação na cabeça, ele não tinha apenas uma religião, ele não tinha apenas filosofia, ele tinha, sabe o quê? Sabe o que foi que fez toda a diferença na vida de Davi? A experiência que ele tinha com Deus. A experiência que Davi tinha com Deus fez toda a diferença. Davi ele se levantou com ousadia diante de um homem que era mais poderoso do que ele, um gigante, como a Bíblia fala, um homem que tinha mais de 3 metros de altura, um guerreiro experiente, a Bíblia diz, de muitas guerras, um soldado cheio de cicatrizes, de vários combates, que tinha matado muita gente, se depara com uma criança, com um jovenzinho, e Davi não temeu. Davi foi para cima, sabe por quê? Porque ele já tinha experimentado. E amado, quando você e eu, quando nós experimentamos algo da parte de Deus, o inimigo das nossas vidas, ele nunca mais vai conseguir nos convencer ao contrário. Nunca mais. Eu sempre conto esse testemunho aqui na igreja, né, de uma vez que eu fui dar aula lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. E quando eu terminei de dar o primeiro dia de aula, a irmã chegou para mim e disse assim: pastor, lá em cima é a sala dos professores, e a gente tem um lanche lá, a gente prepara um lanche para os professores, e eu gostaria muito que o senhor comesse a cuca que eu preparei para o senhor. Aí cuca, eu fiquei assim, né? Aí ele disse assim, ela disse: você conhece a cuca? Eu disse: eu conheço aquela cuca que me assombrava quando era criança, do sítio do Pica-Pau Amarelo, né? É a única cuca que eu conheço. Ela disse: não, mas você tem que provar a nossa cuca. E eu cheguei lá, eu vi aquele negócio, ela estava em uma forma,
Eu não identifiquei direito, eu não sabia bem se era salgado, se era doce. E eu comi aquele negócio, que delícia, queridos. É tipo um pão, né? Mas que coisa deliciosa. Que coisa deliciosa. E em meio a isso, Deus ele tratou o meu coração. Na hora eu pensei, se a irmã tivesse falado que isso era uma torta, algo salgado, como eu nunca provei, eu de pronto teria acreditado. Por quê? Porque ela está falando, ela é gaúcha, eu sou cearense, a única cuca que eu conhecia era a cuca do sítio do Pica-Pau Amarelo. Se ela tivesse chegado para mim e tivesse dito, olha, isso é uma torta salgada, eu teria acreditado prontamente, porque ela falou. Mas, amados, depois que eu provei aquilo, eu descobri que é um pão, e é um pão delicioso. Aquela que ela fez era quase um bolo de goiabada, era um negócio assim extraordinário, era uma cucazinha caseira, pequena. E depois que eu provei aquilo, ninguém, nunca mais, será capaz, foi isso que Deus ministrou ao meu coração, de me convencer ao contrário. Depois que eu provei, que eu comi, se uma pessoa imediatamente chegasse ali, podia ser a pessoa da minha maior estima, e tivesse dito, olha, isso que você está comendo é uma torta salgada. Eu ia dizer, não é um pão doce, delicioso. Não, mas eu estou dizendo que é salgado. Eu disse, não importa você falar que é salgado. Eu sei que é doce porque eu provei, eu comi. Amém? E amados, não tem nada, nem ninguém que roube uma experiência da minha vida e da tua vida. Depois que nós provamos a primeira vez da bondade de Deus, e nós provamos que de fato Ele é fiel e Ele é bom, nunca mais ninguém vai nos convencer ao contrário. E é isso que Paulo está falando. Amém? Nós temos que entender que faz parte do meu crescimento e do teu, do nosso avanço como cristãos, nessa caminhada de conhecer ao Senhor, faz parte, fazer parte ou ter comunhão com os seus sofrimentos. Mas nós temos que entender também que eu e você, em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. E dependendo da atitude com a qual eu e você, nós vamos nos deparar com as adversidades e com os problemas que se levantam contra nós, nós vamos sair do outro lado, fortalecidos. Amém? As pessoas elas falam muito no deserto, né? E eu sei que o deserto ele é real. Mas deixa eu te dizer, o deserto na vida daquele que crê é um lugar não de morte, mas de experiência com Deus. É um lugar de provisão diária, sim ou não? Israel, ele era provido diariamente no deserto, diariamente. Quando faltava água, Deus fazia fluir a água de uma rocha. Todos os dias caía pão do céu. Todos os dias. Quando o povo tinha fome de carne, Deus mandava aves para o povo se fartar, comer até se fartar. Diariamente, aquele povo provava a provisão de Deus em suas vidas. Durante o dia, Deus provia um toldo celestial, uma nuvem, que protegia o povo do sol e que guiava o povo. Sim ou não? A Bíblia fala que, segundo a palavra de Deus, a nuvem ela subia e ela se movia, e de acordo com que a nuvem se movia, o povo de Israel levantava o acampamento e seguia a nuvem. E durante a noite, Deus provia uma cerca de fogo ao redor do arraial, para proteger o povo do frio. Então o deserto era um lugar de provisão diária. O deserto era uma universidade na vida daqueles irmãos, para que eles aprendessem algo precioso, que vai fazer toda a diferença na minha vida e na tua vida. Sabe o quê? Dependência total em Deus.
Meu amado, quer ter uma vida indestrutível, quer ter uma vida espetacular, aprende a depender de Deus. Aprende a depender de Deus. Nós temos que depender de Deus. Nós não temos que ser guiados por sinais externos. Sabe por quê? Porque hoje aquela nuvem que guiava o povo no deserto, aquela nuvem ela está dentro de mim e dentro de você. Ela não é mais uma nuvem externa, mas ela continua se movendo dentro de mim e dentro de você. Nós que nascemos de novo, nós que somos filhos de Deus, nós temos a vida de Deus, a natureza dele, e o Espírito de Deus habita em nós, e esse Espírito, ele nos guia em cada detalhe da nossa vida. Ele quer nos guiar. Nós temos que parar de esperar em sinais externos. Nós temos que olhar para dentro. Nós temos que perceber o que está acontecendo dentro de nós. Eu estou falando para cristãos. Eu estou falando para pessoas que nasceram de novo. Eu estou falando para pessoas que tiveram uma experiência com Jesus, de novo nascimento. Amém? Nós não seguimos nem servimos um Deus distante, que está separado de mim e de você, assentado em um trono lá no céu. Não, o Deus que nós servimos, ele decidiu se relacionar de forma íntima e pessoal com cada um de nós. Ele decidiu morar de forma permanente na minha vida e na tua vida. Ele decidiu nos chamar para a intimidade. Ele decidiu nos chamar para mais perto dele. Amém? Aleluia. Deus é bom demais, queridos. Eu vou ler o último texto, lá em Hebreus, capítulo 12. A partir do verso 1 diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Aí olha só: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Eu amo esse texto, querido. Ele começa falando o seguinte: que eu e você, nós temos que nos livrar de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia e correr, de que forma? Com perseverança. O que? A carreira que nos está proposta em Cristo Jesus. E ele nos ensina a forma que eu e você, nós temos que correr essa carreira. Ele diz que primeiro nós temos que nos livrar daquilo que rouba o nosso potencial. O que é isso? Que ele chama de pesos. Ele distingue o peso do pecado, sim ou não? Ele fala de pesos e pecados. Ambos nos assediam de forma íntima. Ele diz que nós temos que nos livrar do peso e nós temos que nos livrar do pecado. O peso não chega a ser pecado, mas é algo que atrapalha a minha vida e a tua vida. É algo que nos impede de manifestar o potencial máximo que existe em nós. É algo que nos deixa lento e que vai nos impedir de correr quando ele está mandando eu e você correr. Então ele diz que a primeira coisa que eu e você
nós temos que fazer antes de começarmos a correr é nos livrar. Nos livrar de quê? Dos pesos e do pecado que tenazmente nos assedia. Nós estamos sendo assediados de perto. Coisas vão se levantar contra a minha vida e contra a tua vida, tanto para nos fazer pecar e corromper a santidade de Deus que existe na nossa vida, como também para nos desviar do foco, roubar a nossa atenção. Sabe que uma das coisas o que nós temos de mais precioso, sabe o que é? É o nosso tempo. E o diabo, ele quer roubar o meu tempo e o teu tempo. Nós muitas vezes dizemos, não tenho tempo para buscar o Senhor. Temos, irmãos. Não adianta nós querermos nos enganar a nós mesmos. E deixa eu te falar, Deus, Ele quer o teu tempo. Ele não quer o tempo que não te pertence. Por exemplo, o tempo do teu trabalho não te pertence. Deus, Ele não quer esse teu tempo. Ele quer que você dê com excelência esse teu tempo de trabalho para o teu empregador. É a forma justa de você agir. Porque você está vendendo aquele tempo. Aquele tempo não te pertence, tu vendeu ele. Sim ou não? Então, esse tempo ele não te pertence. Ele pertence ao teu empregador. Ele pertence à tua empresa, aos teus funcionários. Amém? Mas ele quer o tempo que te pertence. Sabe qual é o tempo que me pertence e o que te pertence? É aquele que a gente fica no WhatsApp, no Face, no Instagram, nas redes sociais, na TV a cabo, na televisão. Esse é o tempo que Deus quer. Esse é o tempo que me pertence e te pertence. É ilícito, é pecado assistir algo? Não, mas chega a ser um peso. Porque muitos, se não vigiarem, se tornam descontrolados, são dominados por aquilo. Sim ou não? Você concorda comigo? Eu sou um que tenho que dominar. Eu gosto muito de TV a cabo, eu gosto de documentário, eu gosto demais. Eu sou capaz de assistir várias vezes o mesmo documentário. Aquele negócio de Animal Planet, eu sou capaz de assistir várias vezes o mesmo leão correndo atrás da mesma zebra, comendo a mesma zebra, a zebra fugindo do mesmo jacaré. Eu sou capaz de assistir repetidas vezes aquele mesmo programa. Mas se eu não vigiar isso se torna um peso na minha vida. Se eu não vigiar, se torna um peso na minha vida. Sabe por quê? Porque eu vou estar trocando algo bom ou não muito bom por aquilo que é perfeito, por aquilo que é maravilhoso. Então como é que eu vou correr a carreira que me está proposta em Cristo Jesus? Primeiramente se livrando do peso e do pecado que está nos assediando. E depois correndo com perseverança. Como? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Quem é ele? Jesus. Eu tenho que aplicar nessa carreira, meu amado, algo chamado perseverança. É o que nós estamos falando aqui. Eu devo correr com perseverança. Por que a Bíblia chama a minha atenção e a tua para dizer que nós temos que correr com perseverança? É porque coisas se levantarão e tentarão nos desanimar no percurso. Coisas se levantarão e tentarão fazer com que eu e você desista no meio do caminho. Qual é a minha atitude? Perseverança. Amém? Correr com perseverança, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. E a Bíblia falando de Jesus diz, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Novamente fala do grau de comprometimento de Jesus que ele teve para cumprir o propósito de Deus na vida dele e que é um exemplo para mim e para você. Qual foi o grau de comprometimento que Jesus teve para cumprir a missão dele? Total. Ele foi até o final. Ele morreu na cruz. E isso é um exemplo para mim e para você. Por isso que ele diz assim, olha, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta. Por quê? Porque ele era o Senhor de tudo. Ele criou todas as coisas. Por meio dele, tudo que foi feito se fez. Ele não tinha que conquistar nada para ele, porque ele era Senhor de tudo. Ele não tinha que vencer para ele. Ele veio vencer, ele se fez homem e ele venceu por mim e por você. Ele já tinha um trono. Ele já coexistia por toda a eternidade com o Pai e com o Espírito. Mas a Bíblia fala,
o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha. Não fazendo caso da vergonha. Não fazendo caso da ignomínia. Está assentado à direita de Deus. Aí Paulo, ele não termina por aí. Ele diz assim: considerai, pois, atentamente aquele Jesus que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Para quê? Por que eu tenho que considerar? Para que eu não venha me fatigar, desmaiando em minha alma. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: olha, existe uma carreira para você correr. Para você correr a carreira, tu tem que se livrar do peso, do pecado que tenazmente te assedia. Tu tem que correr essa carreira com perseverança, olhando para Jesus, que é o exemplo, mas considera o total da vida de Jesus, porque Jesus não é aquele que somente venceu. Para ele vencer, ele teve que pagar um preço, e tu tem que ter disposição de pagar o preço que ele pagou. Tentaram envergonhar, ele não considerou a vergonha. Aí ele diz: considerai, pois, a oposição que ele recebeu contra ele mesmo dos pecadores, para que não venhamos nos fatigar, desmaiando em nossas almas. Paulo está dizendo que eu e você, nós temos que considerar o quê? A oposição. Nós temos que considerar as lutas que irão se levantar contra a minha vida e contra a tua vida. Mas o que é que eu e você não podemos fazer? Desistir. 2 Coríntios 4,16, Paulo diz assim: por isso não desanimamos, mesmo que o nosso homem interior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova a cada dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Aí diz: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. Eu acho interessante que aquilo que muitas vezes eu e você nós consideramos algo grande demais, algo que não vamos conseguir superar, Deus ele olha, ele diz assim: é leve e momentâneo. E ele está falando que eu e você nós temos que considerar como ele considera. O que eu e você não podemos fazer em meio a um desafio, a adversidade que se levanta contra as nossas vidas, sabe o que é? Desistir, desanimar. Ele diz: por isso não desanimamos, mesmo que o meu homem exterior se corrompa, o meu homem interior ele se renova a cada dia. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Ele está dizendo o seguinte: olha, a minha leve e momentânea tribulação vai produzir o quê? Eterno peso de glória. Por que vai produzir um eterno peso de glória na minha vida? Porque, amados, aqueles que perseveram, eles têm uma experiência com Deus. Quando em meio à adversidade, aos problemas e às circunstâncias, eu e você, nós ficamos firmes e nós decidimos perseverar, independente daquilo que nós estamos vendo, independente daquilo que nós estamos sentindo, nós vamos provar algo extraordinário, espetacular. Isso vai produzir um verdadeiro crescimento na minha vida e na tua vida. Glória a Deus. Eu sei que essa palavra ela veio como uma espada em direção ao teu coração. Muito melhor do que simplesmente, como eu sempre tenho repetido essa verdade, né? Muito melhor do que simplesmente ouvir uma palavra dessa, meu amado, é você ter diligência para praticá-la, vivê-la. Isso vai trazer promoção para a tua vida. Então, pratica essas verdades. Vem nos visitar aqui no Guararapes, o nosso endereço está aqui. Visita nossas mídias sociais também, todas estão aqui embaixo, amém? Liga para nós. Nosso telefone está aí e Deus te abençoe em nome de Jesus.